Bem, pessoal, eu quero mostrar para vocês essa prova. Essa é uma prova que foi aplicada na escola Suzete Coandê, em Vitória. Foi do ano passado, foi em novembro, 1º de novembro de 2019. Essa aqui é uma avaliação de história. Na verdade, é nada mais que uma doutrinação esquerdista. Mas o tema da prova era Revolução Industrial, mas na verdade ficou... essa era para ser uma prova sobre a Revolução Industrial, e na verdade houve um desvio e virou apenas uma doutrinação marxista na história. Colocar a Revolução Industrial como algo extremamente negativo e restrito à luta de classe entre burguesia e proletariado. Olha essa questão aqui, ó. Explique por que a industrialização iniciada com a invenção do motor a vapor provocou uma revolução em toda a sociedade, modificou as relações de trabalho, as cidades, o trabalho na fábrica. E em que aspectos foi bom ou ruim para a humanidade? Ó a resposta que o professor queria. Foi bom porque teve mais produtos. E ruim porque as máquinas substituíram a mão de obra, atrapalhando a vida da humanidade sem dinheiro. Isso aqui é considerado certo, ó. Considerado certo. É isso que o pessoal quer. Eles querem mostrar que a Revolução Industrial foi ruim, foi uma desgraça para a sociedade, o que não é real. Trouxe muita coisa positiva. Teve algumas coisas ruins, teve, porque era uma transição de uma era para outra e não tinha legislação, não tinha nada organizado ainda. Mas no geral trouxe muito mais benefício do que malefício. Olha esse outro texto aqui. A máquina substituiu a força de trabalho humana. Com a industrialização, o trabalhador deixou de ser o dono dos instrumentos de trabalho, perdeu o conhecimento que tinha sobre todo o processo de produção, tornou-se um operador de máquinas e de apenas uma etapa da produção. Com o avanço das tecnologias nas fábricas, a vida do trabalhador foi alterada. Aqui tem um erro de português, né? Seria: a vida do trabalhador foi alterada, não certo? O tempo ganhou outro sentido e as relações humanas tornaram-se ainda mais complexas. Tomando como base o texto acima e os desenhos apresentados, responda o que se pede. De que forma as fábricas mudaram a vida dos trabalhadores? A resposta: as fábricas substituíram as forças do trabalho humano por conta das máquinas. Ou seja, ele está considerado certo. Ou seja, eles querem que isso aí, ó, que as pessoas acreditem que as máquinas tomaram conta e geraram desemprego, todos os males da humanidade, né? Não o contrário, que a produção aumentou, as grandes empresas que conseguem suprir as necessidades da grande população que o mundo passa hoje em dia, que o mundo tem, né? A população cresce e eles queriam que
as pessoas continuassem tudo fazendo as coisas de formas artesanais. Vamos à segunda questão. Quais foram as mudanças ocorridas na fabricação dos produtos? Passaram a substituir a mão de obra. Está certo, né? Aqui outra. São características da Revolução Industrial: a exploração dos recursos naturais, carvão, mineral, vegetal, ferro, madeira, alumínio, para alimentar a indústria. Crescimento dos produtos industrializados, produzidos por máquinas, ênfase aqui, e abastecimento dos mercados consumidores de novos produtos. Falência das áreas urbanas, visto que a industrialização favoreceu a mão de obra no campo. Isso aqui está meio esquisito aqui, né? A industrialização favoreceu a mão de obra no campo. Essa questão devia ser anulada, mal escrito. Tudo bem. Essa é a questão 6 aqui. O ambiente das fábricas era sujo, escuro, sem ventilação, principalmente nas fábricas de tecelagens. O trabalho era repetitivo, longas jornadas de trabalho, não havia férias, garantia de trabalhistas e salário mínimo. Hoje, gente, não tinha nada disso naquela época, não tinha legislação nenhuma de salário mínimo, nem férias, nem nada. Era a época, aquele período era esse, não tinha. Aí o pessoal tenta induzir as crianças a acreditar nessas asneiras. Continuando o texto aqui. Mulheres e crianças eram submetidas ao trabalho e à remuneração pequena, porém era a única forma de sobrevivência dos trabalhadores. Isso aí tá certo. Porque o pessoal nessa época passavam miséria, passavam fome. A única forma de sobreviver era trabalhando na indústria. Não tinha questão de ambiental, legislação específica para locais de trabalho. Aí, tomando como base o texto e o que sabemos sobre o assunto, responda as questões assinalando V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Com a industrialização, a sociedade foi dividida basicamente em duas classes sociais: os burgueses, os patrões e donos dos meios de produção, né? Isso segundo Marx, e proletários, camponeses e operários, segundo Marx, donos da força de trabalho. Está claramente, né? Só estudaram na cartilha do Marx. Outra alternativa, que é considerada V para o professor: os patrões passaram a formar a classe rica, preocupada com o lucro, donos das terras, das fábricas, dos transportes, com grande força política. Os proletários, os pobrezinhos coitadinhos, né? Segundo Marx, os proletários passaram a trabalhar para os patrões em troca de um salário e a depender do salário para sobreviver, comer, morar, vestir, saúde. Ninguém era obrigado a trabalhar lá, em fábrica nenhuma. Ia quem queria trabalhar, ganhar melhor, sair da agricultura e do artesanato. E outra considerada certa é essa aqui: os trabalhadores das fábricas do campo passaram a lutar contra os patrões em busca de melhores salários e condições de trabalho. Nossa, isso é bonito, né? Só que não é bem assim. Questão 7. A questão 7 não está respondida aqui, mas tem aqui assim: quais foram as principais manifestações realizadas pelos proletários, né? Aquele povinho inventado por Marx, os bonzinhos que lutavam contra as injustiças. A outra também não foi respondida. Na questão 8 fala assim: leia o texto com atenção e depois responda as questões. A Revolução Industrial trouxe grandes transformações, como o aumento da população e o crescimento das cidades, emprego das máquinas no trabalho, produção de vários produtos de série, êxodo rural, desemprego, miséria, baixos salários e poluição, desmatamento, corrida em busca de serviços, de reservas de minérios, matéria-prima e outros. Ou seja, só trouxe desgraça, né? Na visão dele, só trouxe desgraça. Tomando como base o texto, assinale com V as verdadeiras e F as falsas. Aqui o professor considera o verdadeiro isso aqui: as cidades cresceram aceleradamente, principalmente as regiões próximas das fábricas. Os problemas urbanos cresceram do mesmo modo: falta de moradia, sujeira
poluição, falta de saneamento básico, doenças e outras. A letra B, também considerada correta pela professora, né? Quanto menor os salários, maior eram os problemas nas cidades, como construções e locais impróprios, a moradia, casebres, péssima alimentação e a explosão de epidemias, cólera, febre e tifoide. Continuo com a visão da desgraça, né? Só trouxe desgraça. Os trabalhadores dependentes dos salários para sobreviverem reagiram às condições que viviam e trabalhavam, organizando-se em associações, sindicatos, partidos. Iniciaram as greves e manifestações na luta por melhores condições de vida e trabalho. Né? Os partidos eram bonzinhos, as associações só tinham interesse em melhorar a vida do trabalhador, né? Não era para chegar no poder e virar um estado totalitário, não, isso não. A letra D, considerado, isso aqui está claro, meu. Nesse ambiente tenso e conflituoso, desenvolveram-se 3 importantes correntes, errou aqui, né? Correntes de pensamento: o liberalismo, o socialismo e o anarquismo. Todas elas buscavam encontrar uma solução aos conflitos de classes, patrões versus empregados. Conflito de classes, né? A galera vai tendo em mente essas coisas, assim, ó, conflito de classes, patrões versus empregados, burgueses versus proletariado, tudo no jargão marxista. Questão 9 faz o seguinte: leia o texto com atenção e depois responda ao que se pede. A luta de classes, de novo, esse termo de Marx, que tudo é reduzido a isso aqui. É um fenômeno político-social indicado como um processo de industrialização, pois foram sendo definidas as classes patrões, entre aspas, burguesia, e proletários, entre aspas, operários e camponeses, presentes em todas as sociedades capitalistas, né? No socialismo não tem operário não, né? Não tem empresário, não tem não. Os interesses são diferentes, as lutas são opostas e, portanto, o conflito é inevitável. A luta de classes percorreu os séculos e se faz presente na atualidade. Preencha o quadro abaixo. Esse aqui está em branco. Agora esse aqui foi péssimo, cara. Horrível, absurdamente escancarado. O que é capitalismo e por que é questionado por muitos teóricos, entre eles Karl Marx e Friedrich Engels, né? E por que é questionado por eles? Porque simplesmente eles queriam usar mão de obra barata, a massa de manobra, para politicamente chegar ao poder e chegar lá, implantar uma ditadura socialista. Simplesmente por isso, né? Aí o estudante que vê uma prova dessa, ele vai imaginar que esses caras, Marx e Engels, já foram refutados há mais de 100 anos. Que isso aqui é uma ideologia, que o socialismo é uma coisa que é responsável por mais de 100 milhões de mortes. Não vai, isso aqui não é explicado. Assinar a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí eu destaquei aqui, ó, capitalismo, socialismo, cartismo, anarquismo, liberalismo. Socialismo, o correto seria sistema baseado na propriedade coletiva e no bem-estar social. É muito bom, né? Então, o estudante do ensino fundamental vai achar que o socialismo é uma coisa boa, porque o professor falou, o professor tem que ter credibilidade, uma autoridade dentro da sala de aula. Isso aqui foi considerado errado, né? Que aqui botou letra E, liberalismo. Mas a resposta correta seria o socialismo, sistema baseado na propriedade coletiva e no bem-estar social. Muito lindo, mas é mentira. Mentira que está doutrinando os alunos, que está estragando nossos filhos nas escolas, formando militantes e analfabetos funcionais.